Olá, vamos continuar a nossa série, o nosso episódio O Senhor não aumentou e nada me faltará. Aprendemos bastante coisa dentro dessa série. Hoje iremos aprender sobre como lidar com as tempestades da vida. São bastante, né? Em cada área da vida tem uma tempestade, surge um problema, surge um desafio e nós muitas vezes não sabemos lidar com as tempestades dentro do processo da nossa vida. E olha só o que a palavra de Deus diz lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 37 ao 40, diz assim: Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, mestre, não te importas que morramos? Se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completar bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? E eu faço uma pergunta para você: por que você está com medo dessa tempestade que surgiu na sua vida? Você não tem fé? Passamos por dois tipos de pensamentos na vida: a tempestade que nós mesmos causamos. Um exemplo disso foi o que aconteceu com o profeta Jonas. Ele trouxe uma tempestade porque ele recusou ouvir a direção de Deus, e aí surgiu uma tempestade na vida dele, né? E outra tempestade é que acontece naturalmente no processo da vida. Muitas vezes as dificuldades que você enfrenta na sua vida é resultado das suas escolhas ruins ou por falta de não ouvir a voz de Deus, e você preferiu fazer a sua vontade, desobedecer a palavra de Deus sobre a sua vida, e aí a tempestade veio para testar e não te amedrontar, mas para provar você, tá? E fazer você sentir a necessidade de ter ouvido a voz de Deus, como Jonas, tá? Por outro lado, a tempestade também causada exclusivamente pelo próprio Deus. E aí você deve falar assim: como assim? Deus ele causa tempestade na nossa vida? Sim. Um exemplo disso foi o que aconteceu com os discípulos. Eram homens obedientes à palavra de Deus, estavam servindo a Deus, estavam fazendo a vontade de Deus. E é bom notar que aqui não é só porque servimos a Deus que não teremos que enfrentar dificuldades e tempestades na vida, tá? Tem teologias e doutrinas que pregam que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, a tempestade cessou, o problema cessou, é só prosperidade, é só bênção, é só bonança, é só riqueza. Nada disso. Pera lá. Tem tempestade, tem bonança, tem felicidade? Claro que tem, mas também há desafios na vida, tá? Um dia os discípulos tiveram que enfrentar uma grande tempestade de alguns tempestade. Alguns dos discípulos eram pescadores há anos, tiveram experiência com o mar, mas mesmo esses estavam tão literalmente no mesmo barco, estavam desesperados. E olha só que eles tinham experiência com o mar, com as tempestades da vida, por eles serem pescadores. O que podemos aprender com essa narrativa dos discípulos no meio da tempestade? Quais lições podemos extrair sobre esses discípulos no período e no processo da tempestade? Vamos lá? Em primeiro lugar, você nunca deve estar em estado de desespero, como fizeram os discípulos. Esses homens se esqueceram das palavras de Jesus. No momento antes de entrar no barco, vamos atravessar para o outro lado. Conforme Marcos capítulo 4, 35. Jesus não disse: vamos afundar no mar, ou vamos tentar chegar ao outro lado. Nada disso. Jesus deixou bem claro: vamos para o outro lado. Ele garantiu, ele deu certeza. Nós temos que confiar em Deus 100% na sua palavra, porque se Ele promete na sua palavra, pouco importa as tempestades da vida, pouco importa os desafios e os gigantes que vão se levantar, nós iremos vencer com Cristo Jesus. Amém? Segundo aprendizado, você precisa entender que Deus usa as tempestades para fazer você crescer na fé, tá? Na Bíblia há vários ensinamentos e várias histórias que mostram que muitas pessoas cresceram na sua espiritualidade após uma tempestade ou após uma provação. Deus ele quer que você passe para um outro nível da vida, e principalmente na fé. Todos nós, quando estudamos, temos que fazer provas. É o desejo do professor não nos reprovar, mas sim nos testar e nos aprimorar e nos fazer crescer. A mesma coisa é Deus. Ele manda tempestade, Ele manda o problema, Ele manda o gigante, Ele nos coloca no deserto, mas é para nos forjar, é para nos deixar mais forte com Cristo Jesus e nada nos abater no processo da vida rumo a Nova Jerusalém. Amém?
Terceiro aprendizado que podemos extrair: as tempestades são importantes porque elas revelam quem somos. É muito fácil ser crente dentro de uma igreja confortável, cantar hinos, orar, ler até a palavra de Deus, meus irmãos. Mas como é você quando as coisas saem do seu controle? Você se torna explosivo? Você se torna impaciente? Você se torna mal-humorado? Ou você se torna um incrédulo e desiste de confiar em Deus no momento da tribulação, da tempestade? Quem é você? Perceba que Deus talvez Ele usa algumas situações, principalmente a tempestade, para nos fazer pensar de como nós temos andado ou de como nós temos agido e nos fazer ser melhor do que antes. E o quarto aprendizado é: faça como fizeram os discípulos, vá até Jesus com fé. Creia que ao ir até Jesus você vai receber o seu milagre. Receber o seu milagre. Nunca pensa que você indo até Jesus, você irá incomodar Ele. Nada disso. Vá até Jesus no meio do deserto. Vá até Jesus no meio do gigante. Vá até Jesus no meio da tempestade. Vá em Jesus no momento da alegria, da prosperidade. Vá a Jesus a todo momento. Porque Ele está de braços abertos para te receber e te acolher e te ajudar no processo. Jesus, Ele repreendeu o vento e disse: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Você só vai conseguir manter o controle diante das provações quando olhar para tudo isso com fé. Fé é manter a incredulidade, o desespero, o medo perpetuamente prisioneiros como um dragão acorrentado. Assuma o controle da sua vida, mas coloque em prática tudo o que você sabe sobre Deus, sobre o seu poder e sobre a sua soberania. Não viva desesperado como alguém que não conhece a Deus e o seu modo de agir. Ao contrário, viva poderosamente, confiando no controle e na direção de Deus sobre a sua vida. E entenda, você nunca vai perder estando com Deus. Diga: não vou perder o controle de mim mesmo. Não vou ficar atribulado no meio do problema e da tempestade. Eu vou ficar calmo, porque eu sei que Deus tem um plano em tudo isso para mim. Eu vou confiar, eu vou crer, e eu sei que o mais Ele fará na minha vida. Deus abençoe. Esse foi o nosso episódio hoje, dentro dessa série extraordinária do Senhor Meu Mentor e Nada Me Faltará, sobre como lidar com as tempestades da vida. Na próxima sexta-feira iremos falar sobre como lidar com as adversidades. Qual a adversidade que você tem passado? Qual a adversidade que você tem enfrentado? Você vai aprender meios, estratégias, passo a passo, método para você vencer com Cristo Jesus. Até sexta-feira, se Deus quiser, lembre-se, deixe seu comentário, interaja, compartilhe, deixe seu like, espalha para vários grupos no WhatsApp, coloque no Facebook. Vamos juntos criar uma corrente do bem e levar conhecimento para as pessoas através da palavra de Deus e ensinar ela a lidar com as tempestades da vida. Até sexta-feira, se Deus quiser.